Olá pessoal, minha amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, na grande maioria, na maior parte da minha vida, eu entrei em várias faculdades, eu estudei, tive maior preparação, tá? Tive uma família, vim, digamos assim, de um berço de ouro, como dizem por aí, mas acontece que no Brasil tá mais do que visto que as pessoas preferem que a criança, o adolescente, a primeira fase ali adulta, né, venha ter situações que se complique na vida dela. E eu tenho isso no exemplo na minha família, meu exemplo, né? E que isso seja uma complicação. Gente, eu tive claro que o que aconteceu comigo e o que acontece dentro de uma favela, lógico que é completamente diferente. Mas quando se une ali um, um aspecto da vida, né? Que é direcionadamente nesse ponto-chave. Por quê? Porque assim, o Brasil, o governo do Brasil, ele é direcionado, na grande maioria, os gastos públicos para situações de progresso, né? Esse progresso precisa de um desenvolvimento, de um crescimento e de resoluções que venham a fazer atualizações, que venham a crescer, né? E por que que na grande maioria a gente não vê isso? A gente vê muitas pessoas que estudam, muitas pessoas, tanto os ricos quanto o pobre, né? Tem ali a facilidade de crescer, mas quando chega nessa fase, né? Que é entre os 13, 12, 13, 14, 15 anos, na minha época era mais 15, 16, 17, mas hoje a gente vê aí pelas experiências de outras pessoas, de outros profissionais, que hoje é entre os 12, 13, 14 anos, né? Já tá diminuindo, já diminuiu para falar a verdade, né? Que em vez do município, do estado observar, né, trazer essas políticas públicas que existem sim, elas existem sim, estão na Constituição Federal desde 1988. Por que eu tô falando isso? Então, pessoal, esse aqui também é meu canal, que eu falo sobre a segurança pública, tá? A gente vem aí, eu venho estudando aí muitas situações. É um canal que eu assim, tenho muito assim, delicadeza, eu sou muito fina no que eu falo neste meu canal, porque muitas pessoas vão falar que, porque ela teve condições, porque ela é filhinha de papai, porque ela não precisaria estar nessa maneira, que isso, que aquilo outro. Mas, quando eu vejo pela minha experiência de vida e pelo que eu vejo também com outras pessoas, e principalmente com aquelas pessoas que saem, né, que vivem, né, numa comunidade, que vivem numa favela, né, e que muitas das vezes são pessoas que não tiveram oportunidades, né? Mas também tem as pessoas que têm oportunidade, mas que são oportunidade para outras pessoas, né? Para outros grupos na sociedade que ganham e ganham muito dinheiro com isso, tá? Então assim, quando a gente vê um jovem hoje com 12, 13, 14, 15 anos, né? Com 12, 13, 14, né? Dentro de uma favela. Não é diferente, muitas das vezes, dos jovens que estão hoje dentro das escolas particulares, que tem uma família, né? Que, digamos assim, aparentemente não lhe falta nada. Ter uma diferença, né? Qual que é o futuro desses jovens hoje? Porque o meu futuro dependeria, logicamente, da minha mãe tá me orientando, do meu pai, principalmente, tá me orientando. Mas no meu caso, o meu pai, ele tinha toda ali uma proteção social para que eu, no meu caso, eu como filha de major,
não ter caído em armadilhas que eu caí, né? Por ser mulher, né? Porque o meu outro irmão, que é homem, ele tá lá, né, com a vida dele, não tão distante, né, da realidade que a gente veio, mas para as mulheres a gente vê que tanto faz, se ela é rica, se ela é pobre, é mulher, as pessoas, infelizmente, fazem essa maquiagem. Mas são várias etapas que a gente quer trazer aqui, mas uma que eu quero trazer aqui, que é tanto que eu tenho passado, né, os meus shorts desse canal agora, falando sobre a juíza, né, da Vara da Infância lá no Rio de Janeiro, vem passando por muitos anos, por toda a experiência que ela tem, e que ela nada mais está falando do que a realidade do nosso país, né? Infelizmente, a gente tem no Brasil 2 Brasis, e esse Brasis é aquele Brasis de pessoas que elas vão serem ou aproveitadas, né, pelo crime, ou elas vão ser sugadas por esse crime também, por esse crime que sustenta o crime em ver um jovem, um adolescente, né, vendo que ele não tem oportunidades, então ele vai para o lado mais fácil, né? A gente vê a influência, a gente vê a persuasão e também aquele jovem que teria uma grande oportunidade, mas acaba que ele, por não ter um acompanhamento ali, alguém que realmente venha olhar por esse jovem, né? Ele se perca ali e traz ali a facilidade desse outro grupo, né? Desse outro grupo que também é um crime organizado, que é da milícia, que é do mercenários. Então, assim, gente, como eu venho falando, esses últimos dias eu estava gravando as minhas lives lá no meu outro canal e muitas pessoas, tá, no comentário falavam assim: olha, você vive atrás do celular, então é fácil você falar. Eu quero ver você ir lá e fazer. Mas a gente teve aí uma experiência drástica. A gente gastou dinheiro que tinha e que não tinha para tentar resolver a nossa história, né, a nossa vivência, e também bater de frente para ver que realmente ninguém faz nada. Pelo contrário, é mais fácil pegar um jovem, né, ou um jovem, um adolescente ali, perto da sua fase adulta, e transformá-lo, no caso, né, das pessoas que estão dentro das comunidades, em pessoas que vão em vapo, em não sei o que, né, que é que nós estamos relacionando ao crime organizado, né? E também não é só esses jovens lá da favela, não. Também são os jovens que são pessoas que têm condições financeiras, que na grande maioria são mães também que não planejaram em ter filhos, ou não quiseram ter filhos, ou tiveram filhos porque os pais eram muito ricos, né? Então precisava ter filhos para poder... aquele famoso segurar homem com a barriga, né? Aquela coisa de antigamente. Enfim... E que é a pura realidade da grande maioria que acontece no Brasil, né? É essa realidade que foi ali a banho-maria, que foi ali empurrando com a barriga, fazendo pelas coxas, e que chegou aonde nós chegamos, que não conseguimos mais suportar. Aí veio também, para ajudar um pouco, né? Veio a extrema-direita, né? Esse neoliberalismo, que fez com que essas pessoas que já não tinham ali, né, como chegar nos gastos públicos, e que, não chegando nos gastos públicos, o próprio parlamento, que hoje a gente vê claramente por que acontece isso, né, e que também foi preciso que o ministro Flávio Dino viesse trazer de novo, que antigamente a gente conhecia como cruzamentos de dados, mas como a rastreabilidade, para onde vai essa emenda, quem enviou, o que está acontecendo com esse dinheiro, se tem, como fala,
se tem projetos de lei, e aí a gente também abre um parênteses aí, de que se foi discutido, votado e aprovado e virou uma emenda parlamentar, porque ela passou pelo Poder Executivo e foi sancionada, então essa lei, ela vale, então essa emenda promulgada, que são dinheiro, né, ela vai para algum lugar, mas que na grande maioria ela foi votada, foi aprovada, foi votada, foi discutida, votada, aprovada, e passou pelo Poder Executivo e foi sancionada e foi liberada pela Casa Civil, pelos cofres públicos, essa emenda, né, promulgada, ela muitas das vezes não tem um projeto de lei. Aí a gente fica pensando, poxa, mas se tem as comissões temáticas que é para discutir, né, até que se faça valer, até que se faça executar aquela lei, ela já não tinha que vir preparada, ela já não tinha que vir vista e revista, né, para que ela chegue, né, diretamente na população, dentro dos municípios, e também coordenadas pelos estados, que é onde o artigo 144 ele age, né? Cada estado tinha ali o seu o artigo 144 como a sua subsistência em relação à segurança pública. E pasmem, quando essa segurança pública ela não foi exatamente para manter a ordem, né? Manter a ordem, ela praticamente fez a sua própria ordem, transformando com mais milicianos, com mais mercenários, e que hoje a gente viu aí que praticamente o crime organizado, a milícia e o crime organizado, os milicianos e os mercenários, né, junto com essa corrupção dos parlamentares, se tornou praticamente uma coisa só, né? Foi tanto desgasto o artigo 144, foi tão assim massacrado, usado para outra coisa, que eles dizem que é a lei fria, que não existe lei fria, né? O STF, com as súmulas, com os Gisting, que tem hoje, né? O speaking, que eu até hoje não consigo falar essa palavra nova aí, né? Ela já deveria ter trazido a compreensão e ela não trouxe. Pelo contrário, ela faz com que pessoas igual a mim, né? Que vivi isso na pele e vivo até hoje, que é uma situação de que assim, bom, eu sou classe média alta, eu tenho condições financeiras, mas eu não vivo essa realidade. E não é porque eu não tive, como que fala, educação financeira, que foi o que a extrema-direita trouxe para as escolas, né? Eu me recordo quando meu filho tinha 4, 5 anos, a escola já trazia essa educação financeira, né? E que trouxe isso como se fosse uma coisa que, não, a gente tem que ensinar esse povo aí a viver bem. Quem não consegue viver bem, a gente tem que ensinar aí essa pessoa financeiramente viver bem, né? Temos que ter consultores financeiros. Por quê? Porque também foi a ladainha para que eles continuassem a pegar as nossas emendas promulgadas. Que são emendas promulgadas, gente? Eu já falei, é dinheiro. É dinheiro. Então, lá dentro do Congresso Nacional, quando eles discutem, votam e aprovam uma lei, né, e sobe para o Poder Executivo e o Presidente da República sanciona, né, que foi aí muito corriqueiro, né, na época do ex-presidente, do desgoverno do Bolsonaro, em dizer que a caneta azul era só uma canetada e estava bom. E não é assim. Por quê? Porque chegou tanto na situação mais corriqueira, na situação mais, assim, trivial, gente, que eles não mais, sem pudor nenhum, começaram a dizer que era só uma canetada e pronto, acabou. É aí que mora o perigo. É aí que vem, né, essa realidade camuflada, né, para que tanto o crime organizado, tanto os milicianos, tanto os mercenários e tantos os corruptos, né? Que provavelmente eles entraram num ciclo ali tão vicioso que todo mundo ganhava,
né? Todo mundo ganhava. E que a gente tem visto aí muito o governo atual fazendo com que seja combatido essas práticas, né? Porque também não é só o governo federal, não é só o presidente Lula que quer isso, é o mundo que precisa disso, né? Nós somos vistos também como um país que tem ordem e ao mesmo tempo não tem ordem, que tem progresso e ao mesmo tempo não tem progresso, que tem números, né? Mas ao mesmo tempo não vê esses números, não é real, né? Não tem essa realidade. Então a ordem mundial da segurança pública, quando olhou para esse ponto, ele viu que, mas para que nós venhamos a fazer tratados, né, União Europeia e Mercosul, um exemplo, né, e vários outros tratados que a gente vem tendo aí, por causa também do nosso governo agora, né, em estar se preocupando com multilateralismo, com toda essa situação, que no desgoverno ele fez o quê? Ele fez atrapalhar, ele fez com que o Brasil não tivesse mais esses tratados, esses decretos, essa familiaridade, esse multilateralismo, porque atrapalharia aqui dentro, né, esses planos do crime organizado, do miliciano, do mercenário e dos corruptos que a gente sabe que tem aí de monte. Então, pessoal, quando eu venho aqui fazer mais esse vídeo que eu estou aqui fazendo, né, a gente percebe que essas pessoas, elas não estão preocupadas se a gente sabe ou não sabe. E elas já estão tanto fazendo errado que elas estão vendo que realmente lá no Congresso está se resolvendo, está se fazendo novas leis, está se mudando o Código Civil, está mudando, né, essa prática, retirando essa prática e trazendo uma outra situação para que as pessoas venham a entender que estava errado, estava sendo feito errado, né? Sempre foi ali feito errado, com desculpa que a lei, que tinha que seguir uma lei fria, que tinha que passar pano mesmo, que é a história que eles estão fazendo para que eles pudessem continuar, né? E como um exemplo também que eu dei, que trouxeram ali a educação financeira com o intuito de que não, nós estamos 77% da população endividada, né? 77% da população está em dívida, né? Está segurando uma vida que ela não tem, né? Que é só de aparências. E que na grande maioria, depois da pandemia, trouxe o que ali? Pelas big techs, pelos joguinhos do tigrinho, né? Por várias situações, para que essas pessoas continuassem vivendo aquela vida que elas não teriam, né? Que elas não têm e que elas deveriam ter, né? Que todas deveriam ter por causa dos gastos públicos e que tem que se manter essa aparência porque os gastos públicos, eles foram gastos, né? Essas emendas promulgadas, elas foram liberadas, né? E se desviou para onde? Foi para que lugar? E tivemos aí, né, com a prisão do Vorcaro, uma situação onde que ele agora vai ter que falar ou ele vai continuar preso, ele vai para pagar a dívida dele, né? Mas uma situação onde que a gente precisa de mais elementos, a gente precisa de mais estrutura, é aquela coisa, eu sei que está acontecendo aquilo, mas eu ainda não vejo, né? O embrião, da onde que saiu aquilo lá, como que ele criou, porque o governo, a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União, né, quem mais? A Polícia Federal, e agora também vamos ter o Ministério Público Federal, que a gente foi atrás pedir orientações e eles queriam que a gente era pro médico, né, a ideinha deles é que a gente fosse pro médico e não resolveu nada, mas agora tanto o Ministério Público Federal como o Banco do Brasil também entrou nessa delegação, né? Para que a gente venha resolver, para que a gente realmente venha resolver tudo isso que a gente está fazendo, tá? Então, assim, pessoal, a gente tem mais
como que a gente pode falar assim? A gente tem mais resoluções, nós temos, mas a gente não tá vendo isso. A gente tá vendo uma contrapartida de querer dizer que não, que a gente que não teve educação financeira, que a gente que não fez direito, que eles tentaram falar pra gente, mas eles não conseguiram. E a gente vê essa situação. E um ponto que a juíza da primeira vara da infância lá no Rio de Janeiro disse, que é em relação à escola. A escola municipal, a escola estadual, elas são escolas o quê? São escolas públicas. E segundo o MEC, que mesmo que aconteceu tudo que aconteceu no MEC desde a pandemia até o ano de 2023, nós temos outras resoluções, nós temos uma outra realidade do MEC, né? E temos ainda muito mais recursos, e a gente não vê isso na escola. Né? A gente não vê uma alimentação boa, a gente não vê projetos dentro da escola, pelo contrário, a gente vê ainda, né, a história do cabelo maluco, da mochila maluca, né, e que é para enlouquecer mesmo as pessoas, para que elas não venham ver, né, por onde está se saindo, né, essas emendas promulgadas que é para uma coisa e é desviado para outras. Então é isso aí, pessoal. Continue no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Não esqueça de se inscrever, tá? Mas ajuda a gente aí. A gente não quer dinheiro, a gente não quer nada além de que você curte, comenta, compartilha e se inscreva, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.